E aí, pessoal, estamos de volta, aula 3. A gente terminou a última aula justamente nessa imagem aí, né, onde a gente viu vários equipamentos de transporte um atrás do outro, né, o que mostra que o nosso desenvolvimento gera um tipo de atraso que não é o ideal para a gente não pode ter atrasos, né, não pode ter equipamentos ociosos, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa questão. Né? Então, por esse motivo, né, a gente começa a falar a partir de agora das construções das vias de acesso. Né? Então, é extremamente importante que as nossas vias de acesso sejam construídas de forma com que a gente possa ter o transporte, né, que a gente consiga mandar, despachar todo o material que foi desmontado da nossa lavra, né, não só da lavra, mas também da nossa empresa, né, da nossa operação. Então, o desenvolvimento de minas, a gente tem que pensar não só na lavra, mas como vai funcionar lá no beneficiamento, como que vai ser o nosso sistema de despacho, tudo isso ao mesmo tempo, tá bom? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa relação aí. Então a gente vai observar que as estradas ou vias são um dos mais importantes fatores do planejamento da cava, porque se ela for mal planejada, já era. Né? Eu não consigo controlar as outras operações. Eu acho que eu já falei isso para vocês do PERT-CPM. PERT é o Programa de Avaliação da Revisão Técnica e o CPM é o Problema do Caminho Crítico. Né? Se, por exemplo, alguma operação minha que estiver interligada com a outra sofrer atraso, todo o processo tem atraso. Se, por exemplo, eu não consigo escoar meu material desmontado para o beneficiamento, eu não consigo fazer uma próxima detonação, porque vai estar todo mundo preso, né? Vai estar todo mundo engastado. Então eu vou terminar atrasando uma operação a outra. Então, a lavra, teoricamente, consegue fazer todo o procedimento, consegue fazer o desmonte, perfuração, barará, mas minha equipe de transporte não consegue porque a estrada foi mal feita. Problema da equipe do planejamento. Né? Então, desenvolver as estradas é extremamente importante. Tá? Lembrando que aqui a gente vai falar só sobre estradas a céu aberto, desenvolvimento subterrâneo a gente vai falar depois, tá bom? Então a gente tem toda essa questão a ser tratada. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, olha essa nossa estrada, né? Uma estrada grande, né? Com uma boa largura, onde os equipamentos eles conseguem trafegar aqui com segurança, né? Então aqui a gente consegue escoar bastante material. Mas se vocês observarem, aqui é uma via, né? Pensa comigo nesse equipamento aqui, se vocês fizerem um pouquinho de esforço, dá para ver que tem uma trilha mostrando que ele consegue fazer essa curvatura sem muito problema, né? Então se ele consegue fazer essa curvatura, está ótimo. A nossa estrada consegue comportar os nossos equipamentos, eles conseguem se movimentar sem muitos problemas dentro da nossa cava. A gente teria que tomar muito cuidado se essa curvatura aqui não fosse suficiente, tá bom? Então acompanha aí o mouse, ó. Se nessa curvatura, se ela não fosse suficiente, isso quer dizer então que o raio de curvatura não era bom, e aí a gente teria que adequar. Por exemplo, um equipamento que sai daqui, ó, faz esse movimento aqui em cima, pode ser que ele não consiga fazer. Eu acho que esse raio de curvatura está bom o suficiente para ele conseguir fazer. Tendo em vista que esse caminhão fora de estrada, eu acho que ele faz curva aqui normalmente. Se ele não fizer aqui, pelo menos ele consegue vir aqui embaixo, aqui um pouco mais distante, e fazer esse contorno. Né? Então aqui aparentemente está tudo tranquilo. Né? Então a sua presença, na presença das construções das vias, deve ser incluída na fase inicial do processo de planejamento, visto que elas podem afetar significativamente o talude geral e este tem um importante efeito na reserva. Vamos lembrar do teorema do cone flutuante, lá do algoritmo de Lash-Grossman, né, onde ele faz lá aquela visualização do material que é estéreo, do material que tem valor econômico, que a gente vai ver o ângulo da nossa cava, né, o quanto que eu preciso tirar de estéreo para tirar do minério, relação estéreo-minério e tal. Então, como eu vou construir minha estrada pode influenciar isso direto, né? Porque se eu tenho que fazer mais estradas, isso quer dizer que eu posso estar trabalhando mais em estéreo, posso estar gastando mais dinheiro que eu não precisava.
Então a gente tem que sempre controlar essas situações para que a gente tenha sempre o menor custo e o máximo lucro, tá? A nossa função como engenheiros é sempre essa, buscar sempre o menor custo possível da nossa operação. Tudo bem? Deixa eu só fazer um negócio. Vou tirar minha tela um pouquinho, mas não se incomodem com isso por enquanto. De um modo geral, a gente sabe que esse nosso talude, esse talude geral, o talude final da lavra, tirei a tela aqui porque eu estou pegando um café, gente. Então eu voltei, já peguei meu café e estou de volta. Então esse talude geral pode ser definido anteriormente à inclusão das estradas, no caso do design preliminar da cava. Entenda o seguinte, toda vez que eu falei em aulas anteriores que o desenvolvimento ele está atrelado ao planejamento, né? O desenvolvimento é a aplicação do planejamento. Só que o planejamento ele pode ser a curto, médio e longo prazo, tá? Eu não posso fazer nada hoje que vá atrapalhar meu planejamento aqui a, sei lá, minha mina tem 50 anos de vida útil. Eu não posso fazer um planejamento hoje que daqui a 30 anos eu vou impedir minha lavra, né? Então a gente sempre tem que ter esse pensamento a longo prazo. Por mais que eu tenha que pensar no hoje, eu também tenho que pensar em continuar trabalhando de forma saudável para a minha mina, tá? Então, quando eu faço esse meu desenho das estradas, ele já vai num design preliminar. Por isso que a gente ter essa noção de como que essa minha lavra ela vai estar no futuro é muito importante. Tá bom? Então a gente vai tendo esse pensamento, gente. Sempre pense em como fazer preliminarmente o que você vai agir, como que você vai agir no futuro. Entretanto, a introdução das estradas numa etapa posterior pode significar uma grande remoção de estéreo não planejada ou a perda de alguma parte da jazida computada. Não sei se vocês lembram, mas nas aulas anteriores eu falei para vocês de um caso de uma empresa que jogou os estéreis em cima do próprio minério, né, que ainda estava em situ. E aí ele terminou perdendo uma parte da jazida porque, querendo ou não, ele fez uma estrada por cima do estéreo. Pensa comigo, o planejamento que era para ter sido feito a longo prazo, ele terminou ferrando tudo, para falar de uma forma feia aí, né? Não é das piores formas de falar, mas... né? Enfim, mas ele terminou atrapalhando o desenvolvimento dele inteiro, tá bom, pessoal? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente vai fazer. Quando eu faço um desenho de estrada depois do que eu já estou trabalhando, se eu não tiver uma certeza de onde isso está fazendo, eu posso estar tirando o estéreo além do que eu precisava, ou seja, o meu lucro vai diminuir, ou então eu posso estar perdendo parte da jazida, que aí vai acontecer a mesma coisa, eu vou estar perdendo dinheiro por eu não conseguir produzir o que eu deveria. Por outro lado, um talude mais suave pode ser adotado inicialmente quando a gente inclui uma estrada já nesse planejamento inicial, ou seja, quanto mais suave for o meu talude, melhor é para a segurança, para a estabilidade. Muita gente hoje pensa no seguinte: ah, mas se eu deixar o talude muito suave, eu vou estar perdendo dinheiro porque eu gastei, né? Para deixar o talude mais inclinado, eu gastei mais dinheiro. Só que isso é um pensamento para hoje, um pensamento para daqui a anos. Isso influencia para você gastar menos dinheiro tendo que remediar alguma situação, né? Eu falei para vocês daquele caso lá de Minas, da mina Gongo Soco, da Vale, onde os taludes deles estão bem íngremes. E lá é minério de ferro, que por mais que seja ferro, ele é um minério mais friável, então o talude tinha que estar mais inclinado. Hoje em dia eles vão gastar muito mais dinheiro para remediar do que se eles tivessem feito durante a fase de planejamento e de desenvolvimento da mina, tá? Então essa atitude poderá implicar numa remoção de estéreo além da necessária, mas isso vai favorecer no processo futuro, tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, pessoal, olha aqui, ó, uma estrada, tá? Que ela vai passando por dentro de todos os níveis. Se vocês olharem um pouco mais íngreme, né? Um pouco menos íngreme, desculpa, um pouco mais suave essa inclinação do que do lado de cá. Do lado de cá, ó, vocês podem ver o corrimento de massa. Isso aqui tudo é corrimento de massa, tá? O que isso gera pra gente? Instabilidade. Isso é ruim.
Foi mais ou menos o que aconteceu em Gongo Soco, tá? Em Gongo Soco, esses taludes de cá, eles eram tão inclinados, tá, que ocorreu o deslizamento de massa. Esse deslizamento de massa estava ameaçando uma barragem de rejeitos que ficava depois dos taludes, né? E isso aí colocou toda uma região em alerta máximo em 2019. Todo mundo morria de medo, né, do que poderia acontecer e tal. Então aí que a gente tem que tomar cuidado nessa construção dos nossas vias, nossos taludes, né? Porque querendo ou não, num método de lavra de open pit, inicialmente o seu talude é a sua via. Depois que você vai interligando um talude no outro, e aí você faz uma via por completo, tá? Aqui, por exemplo, você está cortando 2 taludes. Por quê? Porque não justifica mais eu trabalhar ali, naquele meu cone flutuante. Cadê? Aqui. Naquele meu cone flutuante acabou o meu minério, então ali eu posso deixar o talude no estéreo, por exemplo, né? Por isso que é tão importante o modelamento de blocos, para a gente saber exatamente onde está o nosso material, saber como fazer e deixar o nosso talude mais próximo do estéreo possível. Então aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, que inicialmente a estrada ela é feita em uma berma. Eu tenho falado isso recentemente. Em português, berma é a praça. Em inglês, berma é a nossa leira de contenção que vai proteger de quedas acidentais. Tá? Mas aqui, por exemplo, é a abertura, né? Então aqui a gente está tendo a abertura, um desenvolvimento, está começando agora essa pedreira aqui, rocha ornamental. Tá? Eles estão começando agora. Então eles estão desenvolvendo, abrindo a estrada, tá? De forma que ele consiga também produzir tudo que está sendo feito sem muitos problemas operacionais. Tá? Nesse caso aqui específico, ele tá tendo que fazer uma adição de material, né, de material terroso, para que ele consiga construir a estrada, visto que não tem tanto material de cobertura sobre a rocha. Né? Então ele está tendo que fazer as vias de acesso dele, não se fazer na forma de depositar material, né? Não simplesmente deixar e fazer corte, como a gente viu na imagem anterior. Então, atualmente, a utilização de caminhões, os quais apresentam grande flexibilidade e habilidade, tem suplantado as dificuldades resultantes de um inadequado ou mau planejamento de carros, principalmente nos nossos caminhões articulados. Eu estou até vendo se esses meus caminhõezinhos aqui são articulados. Não. Eu estou na minha sala agora, a gente tem aqui, ó, cadê meus brinquedinhos? Acho que todos vocês já viram. Esses equipamentozinhos aqui, cadê você, meu filho? Cadê? Esses aqui, eles são muito mais rígidos, tá? Então, por eles serem muito mais rígidos, então, para eles fazerem curva, olha eu brincando de brinquedinho, depois de velho, para eles fazerem curvas é muito mais difícil, mas existem equipamentos articulados que eles já conseguem vencer esse problema do raio de curvatura e fazer essas movimentações de forma mais rápida. No entanto, esses equipamentos articulados, eles têm menor capacidade de carga. Eles são mais rápidos, mas têm menor capacidade de carga. Então a gente tem que avaliar se isso realmente é importante, porque dependendo dessa capacidade de carga deles, dependendo da velocidade, eu posso ter mais caminhões. Né? Então a gente tem que avaliar. Eu gasto mais no desenvolvimento para fazer um desenvolvimento com maiores raios de curvatura, com maiores inclinações, ou então eu compro equipamentos que são mais rápidos e mais equipamentos. Né? Então a gente tem que pensar tudo isso, principalmente no nosso planejamento. Tá? Aqui a gente tem esses grandes equipamentos aí de carga, né? A gente tem uma shovel fazendo... Não, isso aqui é uma escavadeira normal. A shovel é essa caçamba bateria virada para frente, não para trás. A gente tem aqui uma escavadeira, uma Liber fazendo o carregamento num caminhão fora de estrada, né? Só para deixar claro, o equipamento, quando ele está elevado com relação ao equipamento de carregamento com relação de transporte, isso dá um ganho operacional, tá, gente? E o ganho operacional é pelo fato dele fazer menos força para carregar para trazer essa concha para cima, para fazer o descarregamento, do que ela ter que ir lá embaixo buscar, elevar tudo e fazer o carregamento. Então a gente ganha em tempo de ciclo nesse ponto específico. Então, ok? Eu vou falar sobre o tempo de ciclo depois em uma aula só sobre isso. Então vamos lá. Então nesse caso aqui a gente tem equipamentos maiores, mas eles são muito mais difíceis
de fazer curvas, por exemplo. Então eu preciso ter estradas mais bem desenvolvidas para isso. Então, como as cavas tendem a ser mais profundas e as pressões para corte dos custos é crescente, a abertura de vias de acesso certamente exigirá mais atenção dos engenheiros de Minas envolvidos no planejamento das cavas. Por quê, gente? Porque quanto mais profundo é, mais difícil é para a gente estar escoando esse nosso material. Tem aquele ditado popular, para baixo todo santo ajuda, né? Agora, eu subi com o caminhãozinho carregado. Vou pegar aqui meu caminhãozinho de novo. Cadê? Eu ainda tenho que me acostumar com essa questão de câmera aí, né? O meu caminhãozinho carregado aqui, ó. Eu subi com ele, esse bichinho aqui, ele vai estar fazendo uma força tremenda, tá? Cadê? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas inclinações de via, por exemplo, né? Porque é complicado fazer com que meus equipamentos eles passem por essas questões, tá bom? Então a gente tem que sempre estar atento sobre essas nossas aberturas de vias, porque cada vez mais a gente precisa reduzir os nossos custos, tá? A gente tem até na economia mineral, por exemplo, que a gente tem esses estudos, né, que quanto menor o nosso preço, mais a gente consegue vender. Quanto maior o nosso preço, menos a gente consegue vender, por conta de umas relações simples, né? Oferta e demanda, né? Quanto mais eu tenho esse meu custo mais baixo, todo mundo vai querer comprar, então eu consigo vender mais. Quanto maior for o meu custo, poucas as pessoas terão acesso. Então, se a minha estrada, por exemplo, me gera um custo muito alto, isso quer dizer que meu preço de venda, teoricamente, ele vai ser mais alto, ou o meu lucro vai ser mais baixo, que também pode inviabilizar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem uma central de comando. Nesse caso, a gente tem aqui uma central de comando do beneficiamento, eles estão observando tudo o que está acontecendo, mas hoje em dia tem diversas centrais de comando diferenciadas, que esse caso aqui era só para mostrar como funciona a central de comando. Mas as centrais de comando, por exemplo, de transporte hoje, tem um nível de tecnologia avançadíssimo. Ontem, por exemplo, hoje é quinta-feira, dia 4. Ontem eu estava vendo, dia 3 de junho, eu estava vendo uma palestra de um engenheiro brasileiro que está trabalhando fora, né? E das pessoas que estava auxiliando ele também é um brasileiro que está trabalhando na Rússia, né? E ele falava sobre a implementação de uma mina 100% autônoma no interior da Rússia. Então esses sistemas de monitoramento são extremamente essenciais. Equipamentos autônomos, caminhões, escavadeiras, todo mundo autônomo, tá? Que você pode comandar por joystick à distância, não precisa estar lá dentro, né? Então isso é bem mais seguro, mas o seu desenvolvimento tem que ser bom o suficiente para que eles possam estar rodando ali dentro, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados também dentro da nossa mineração. Então existem importantes questões que precisam ser respondidas quanto à alocação das estradas em mineração ou na cava, no nosso pit, e entre elas a gente tem que a primeira decisão é onde será a saída ou as saídas da nossa cava. Por quê? Porque se eu decido que a minha saída ela vai ser mais próxima de onde eu estou trabalhando, isso pode me gerar uma inclinação muito alta de via, tá? Para o pessoal que ainda não viu lavra a céu aberto, lavra subterrânea, a gente tem inclinação máxima de via que pode ser feita. A inclinação máxima de via é de 15 graus para equipamentos que suportam isso. O geral é que a gente tenha entre 8 e 12 graus, tá, de inclinação de via. Então se eu quero fazer uma saída muito próxima, eu posso ter uma inclinação muito alta. Vamos lá nas curvas de nível, né? Quanto mais próximas as curvas de nível, mais íngreme é esse meu caminho a ser percorrido, né? Então, mas se eu faço essa estrada muito longa, o meu equipamento pode estar subindo uma via mais suave, né? Porém muito longa. Então a gente tem que começar a avaliar onde eu preciso ter essas minhas saídas, sempre levando em consideração aonde está meu britador primário e o meu depósito de estéreis, tá? Então isso tudo é importante que eu sempre esteja consciente para onde o meu material vai estar sendo transportado. Tá ok, gente?
Deverá ter mais de um acesso? O ideal é que sim, tá? O ideal. Nem toda mina tem mais de um acesso. Principalmente minas em topografias terríveis que tem aí no nosso Brasilzão e no nosso mundo. Principalmente rocha ornamental, porque a rocha ornamental, principalmente no norte aqui do Espírito Santo, tem os locais que você fica impressionado de como que o pessoal consegue lavrar lá em cima. É de outro mundo, tá? Mas com certeza mais de um acesso permite maior flexibilidade de operação, mas o custo de decapeamento adicional pode ser alto por eu ter que fazer uma outra abertura. Mas por segurança, o ideal é que eu tenha mais de um. Por que eu falo por segurança? Enquanto eu trabalhava no setor de rochas ornamentais, teve uma mina, uma lavra, que eles trabalhavam com as bancadas ultra altas e a bancada caiu, passou da praça e desceu no meio da via, da única via que eles tinham, tá? Ou seja, uma bancada, na época eu acho que estava com 80 por 40 por 20, no meio da estrada. Então eles tiveram que fazer todo o trabalho para tirar aquela prancha, sem conseguir subir, né, para continuar os outros trabalhos lá em cima, para depois sim eles refazerem a estrada e poderem subir. Ou seja, um trabalho gigantesco, porque eles não tinham duas vias, só tinham uma. A gente vai falar sobre desenvolvimento subterrâneo, é obrigatório 2 acessos à superfície em um desenvolvimento subterrâneo. Tudo bem, gente? Aqui, por exemplo, é de uma empresa de grafite na Bahia, tá? Deixa eu confirmar aqui, meu mouse tá, é porque o meu mouse para mim e para vocês é diferente, então tem que tomar cuidado. Então aqui, por exemplo, aqui é a usina de beneficiamento da usina de grafite, tá? Aqui é a lavra, aqui é o depósito de estéreis, tá? Aqui é o depósito de rejeitos, só para vocês saberem. A diferença de cota daqui do beneficiamento até aqui na lavra é de mais ou menos 350 metros de cota. Não, é 550 metros de cota. Então nossos equipamentos, eles têm que subir isso aqui tudo, passar pelo caminho para vir aqui na lavra, para se for minério, eles vêm aqui, voltam e vêm para o beneficiamento. Se for estéreo, eles voltam e vêm aqui para o depósito de estéreis. Mas olhem como que é complexo, né? Essa inclinação dessa via, ela é bem grande, principalmente nessa curva aqui. Essa curva aqui ela tem uma inclinação bem pesada. E o que isso já acarretou, na verdade, né? Isso já acarretou que quando o equipamento, por exemplo, um caminhão quebrava, parte da via ficava interrompida. E teve uma vez que o equipamento cruzou na via. Então ninguém conseguia sair até que fizesse a manutenção dele. Não tinha o que fazer, né? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui, por exemplo, nessa inclinação, você tem o risco, por exemplo, de um equipamento perder freio, você não tem o que fazer, né? Porque ele não tem outros caminhos, então um equipamento cruzando com o outro o tempo inteiro. Sempre que vocês puderem, eu já falei isso na aula passada, evitem justas, que é aqui, né? Aquele movimento contrário. O ideal é que sempre tenha um recuo, que você espere o carregado que esteja subindo tenha preferência, o carregado, desculpa, tenha preferência. Nesse caso, o carregado sempre desce, né? Então é mais difícil dele frear. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados com relação a essas atividades. Tá? Então aqui, por exemplo, qualquer coisa que viesse a acontecer, você não tinha acesso mais à mina, né? Então isso era bem complicado mesmo. Fora que, às vezes um caminhão estava vindo para entrar aqui no depósito de estéreis, tinha outro subindo, aí tem que parar, esperar. Isso tudo gera um tempo de ciclo maior. Então a gente sempre tem que pensar em como fazer essas nossas atividades. Tá bom, gente? Então, quanto mais vias de acesso a gente tiver, melhor é para a nossa atividade acontecer de forma mais fluida. Então as estradas serão sempre externas ou internas à parede da cava. A gente sempre tem que pensar nisso. Ela vai passar dentro da parede da cava ou ela vai passar por fora? Ou seja, ela vai passar por cima ou ela vai estar passando por baixo? A gente tem que pensar nisso. A cava ela pode ser assim? Pode ser assim. Assim eu já vi muita cava de rocha ornamental, que ela vem rodeando o maciço
e ela vai fazendo esse movimento. Geralmente para mineral metálico ele faz esse movimento. Tá? Elas serão temporárias ou semi-permanentes? Bom, a gente vai ter que ver aqui, de acordo com o nosso planejamento, como que as nossas estradas vão estar no médio, curto e longo prazo. Tá? Se elas podem ser temporárias, hoje elas existem, amanhã não. Por exemplo, eu avancei a minha lavra e eu não preciso mais daquela minha estrada. Ou ela vai ser semi-permanente, ela vai estar lá por bastante tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre como a gente vai estar fazendo. A nossa estrada ela será espiral ou ao redor da cava. Por exemplo, uma estrada ao redor da cava é aquele que o caminhão tem que fazer a volta todinha para chegar lá no fundo. A espiral é que eu vou cortando, eu tenho que me acostumar com a câmera, que eu vou cortando o meu pit por dentro dele. Muito mais rápido quando eu tenho uma estrada espiral. Só que aí necessita de muito mais cuidado e muito mais controle sobre esse meu espiral, tá? Até mais pela questão da inclinação das minhas vias, tá? Então, quando eu vou fazer nessa construção de vias um esboço inicial da rampa e espiral dentro da cava, eu preciso entender que a adição de uma estrada na cava envolve movimentação da parede dessa minha cava. Isso é bem complexo, né? A gente já viu em algumas fotos que eu mandei para vocês nessa aula, em aulas passadas, que tem esse movimento de massa. E isso pode ser perigoso, por isso pode acontecer uma perda de algum material, geralmente de minério. Já quando a adição da estrada do lado externo dos limites da cava, ocorre um incremento de material, que aí a gente chama de enchimento. Um a gente faz um corte, o outro a gente faz enchimento. Tá? Então a gente tem aqui no primeiro caso, dentro do limite da cava, então a gente pensa aqui, ó, vamos usar uma estrada, uma pista de atletismo inicial, né? Onde a gente tinha lá as nossas bermas, nossas praças de trabalho, onde foram feitos os nossos desmontes, né? Bem regulares. Dificilmente a gente vai ter essa regularidade certinha, mas a gente tem que ter algo bem próximo disso aí. Então aqui ela tem que ser o suficiente para que eu consiga ter as minhas operações, tá, aqui dentro, de forma segura, de forma controlada aqui dentro, tá bom? Mas como é que eu interligo uma à outra, né? Aqui é de uma forma bem utópica, né? De eu ter todo mundo bonitinho, mas não é assim que vai funcionar, né? Então a gente precisa interligar uma à outra. Então aqui eu tenho os meus pés e cristas, tá? Minha crista é a parte de cima do meu talude, o meu pé é a parte de baixo. Então minha crista é a parte cheia, o meu pé é a parte tracejada. A distância entre os dois é que vai fazer a inclinação do meu talude. Quanto mais separados um do outro, mais o meu talude vai estar menos íngreme, vamos falar dessa forma. Tudo dependendo das nossas cotas do nosso trabalho, tá? Então, na primeira etapa, o projeto desse tipo de estrada começa pela base, onde eu vou sair, eu sempre penso em sair de baixo para cima, tá? Onde a rampa descerá para os níveis inferiores ao longo das paredes norte e oeste. Então eu vou fazer esse meu desenho aqui para que eu faça toda uma movimentação. Olha só, o meu equipamento, né, quando eu for fazer esse meu desenho, o meu equipamento ele vai sair daqui e ele vai conseguir em linha reta chegar lá em cima. Logicamente que eu começo de cima para baixo, não de baixo para cima, mas isso é um planejamento futuro, tá? Isso aqui é como que minha via vai ficar no futuro. Sempre tem que lembrar que eu faço hoje pensando no amanhã, tá? Na segunda etapa, o local onde a rampa encontra a crista do banco é determinado considerando a altura do banco e a inclinação que eu quero trabalhar, lembrando que essa altura ela tem que respeitar as relações que eu tenho para controle de fragmentos soltos, para controle de estabilidade, tá? Então essa inclinação, essa altura ela é muito importante, e a inclinação da rampa também. Eu já falei para vocês que as rampas elas não podem ser muito inclinadas, então eu tenho que pensar sempre nesse melhor ângulo possível para eu estar atacando essas minhas bancadas, para que eu consiga fazer uma via mais suave, tá? Então essa distância horizontal que vai ser percorrida no caminhão, ela vai ser 100 vezes, né, essa minha bancada, essa crista da minha bancada. E alocada, a gente tem uma régua, né, 100 vezes, a altura da minha bancada sobre a inclinação dela, né, aonde o ponto B na crista, próximo ao banco superior, é colocado através de uma régua ou compasso. E aí eu tenho os pontos C e D,
que é o que a gente vai ter na imagem a seguir. Os segmentos da estrada como base na sua linha de centro, comprimento aparente é maior do que o segmento da crista, e a gente vai ter uma relação do ângulo que a estrada faz com a linha da crista. Por quê? Eu sempre tenho que pensar que ela vai cortar aquele meu talude, tá? Então esse ângulo da minha estrada é extremamente importante. Aonde eu botei aqui que esse ângulo que a estrada faz com a linha de crista, ele é o arco, agora eu esqueci, esse é o cosseno, eu acho, seno a menos 1, eu sou horrível em trigonometria também, é onde eu tenho essa distância entre os níveis e a distância a ser percorrida, sempre pensando que esse ângulo que a estrada vai fazer, ele é o caminho percorrido, tá? Percorrido em linha horizontal, e o quanto ele percorre em linha vertical, e aí eu sei esse ângulo que a estrada vai estar fazendo de acordo com a minha crista. Um comprimento aparente é dado pela expressão de comprimento aparente é o comprimento da minha crista, tá? Sobre o cosseno desse ângulo entre a estrada e a minha crista. E aí eu sei realmente o quanto que é esse caminho percorrido. Tá? Então aqui eu vou fazer nessa minha primeira bancada, eu sei que eu tenho que deixar um espaço um pouco maior, tá? Para que aqui eu consiga ter movimentação, o equipamento fazer curva, aquele raio de curvatura que eu falei para vocês anteriormente, tá? Mas para que eu preciso deixar aqui, Gleico? Pelo mesmo motivo, o equipamento está vindo nesse movimento aqui, beleza, ele conseguiu seguir direto, né? Ele conseguiu entrar na minha rampa e subir, mas se ele estiver vindo daqui, ele vai ter que ter um espaço para ele fazer a volta e subir, tá bom? Então eu sempre tenho que estar pensando nesses dois sentidos. Porque imagina, eu estar fazendo a operação aqui e eu ter que fazer a volta toda para chegar do lado de cá. Não justifica. Tá? Então eu preciso ter um espaço maior para ter um raio de curvatura e conseguir melhorar o meu transporte. Então nesse caso as linhas A e a linha é estendida até o oeste da cava e primeiramente ela é traçada paralela à crista superior e depois, como as linhas da cava descrevem uma curva, a linha A, a linha fará uma transição com a linha da crista original. Geralmente o projetista tem alguma flexibilidade para decidir como essa transição ocorrerá, porque o projetista ele precisa entender que algumas coisas podem ser mudadas durante o planejamento, então ele pode dar um pouquinho mais de flexibilidade, aumentar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ficar mais fácil. Uma vez essa transição ter sido feita, as demais linhas serão traçadas paralelas à primeira. E a gente tem isso aqui, foi o que eu falei para vocês. Pensa comigo, o equipamento ele pode entrar aqui, né? Vai entrar por aqui, e desse aqui ele já está acessando, por exemplo, o nível superior. Ele pode estar entrando aqui, ou ele pode estar passando para o nível C. E assim a gente ter um acesso, que a gente vai ver daqui a pouco construído, entre todos os nossos níveis. Né? A etapa 5, as linhas externas são removidas e as linhas da crista resultante são incluídas como mostrados a seguir. Então a gente tem aqui, ó, eu tenho essas linhas externas e a gente já tem quase um desenho de uma rampa desenvolvido nesse sentido aqui. Ó, tá? A etapa 6, a rampa é estendida da crista do banco mais baixo até o fundo da cava e os taludes dos bancos são tracejados para facilitar a visualização e os cortes são mostrados na linha da crista. Então a gente tem esse desenho no final. Tá? Então aqui eu consigo acessar todos os níveis da minha lavra, tá? Do meu pit, de forma que eu não tenha problemas de acesso. Tá? Então todo mundo aqui está acessado e eu consigo sair desde o nível mais baixo até o nível mais alto da minha cava. Tá bom? Gleico, mas eu preciso saber fazer isso agora? Provavelmente isso aí vocês vão ver em planejamento, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é feito o desenho da nossa cava. Então aqui, por exemplo, gente, olha, observe aqui, ó. Nesse caso, ele fez esses cortes em espiral, mas ainda assim ele deixou bem suave, né? Então você pode ver que essa rampa ela está cortando vários níveis diferentes, tá? Por que ele está fazendo isso? Porque se ele fosse fazer um zigue-zague aqui no meio, que é o que a gente chama, né? A nossa via de acesso, a inclinação seria muito grande, né? Então nesse caso ele foi fazendo os cortes de forma a
suavizar. Então, querendo ou não, ele foi fazendo volta, tá? Mas ainda assim com rampas cortando de um nível para o outro, tá certo? Então essa via principal aqui, todo para cima já foi lavrado e nesse caso já não tem mais valor comercial nesse ponto, então você vai fazendo até acessar o fundo da cava. Provavelmente já está chegando bem no final aqui já da atividade, né? Então você consegue de forma suave, sem forçar equipamento. Lembrando que quanto mais inclinada for a nossa via, pior é para o nosso equipamento. Então você consegue acessar todos os níveis da nossa cava. Nesse caso aqui a gente consegue ver de uma forma mais suave, de uma forma mais simples esse nosso zigue-zague. Olha essa curva aqui, ó, tá? Porque nesse caso justifica eu fazer o meu zigue-zague, né? Essa minha estrada em espiral aqui, em vez de eu fazer toda a volta na minha cava. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou, logicamente a imagem não vai mostrar, mas aqui embaixo já tem uma novo desenho, então eu devo sair com outro zigue-zague aqui embaixo até chegar nesse ponto aqui. Tá bom, gente? E aí aqui eu também já estou quase no final da minha cava. Quanto mais profunda ela for, mais caro é o meu transporte. Então aqui ou esse corpo mineralizado está chegando ao seu fim, numa lavra no fim, ou então ela vai migrar para uma lavra subterrânea. Porque aí fica muito mais caro eu manter essa atividade acontecendo. Aqui a gente também pode observar isso. Ó, aqui eu tenho um raio de curvatura que aparentemente não temos essa noção muito de escala, que a gente tem umas perfuratrizes, aparentemente uma carregadeira, mas essa curva aparentemente ela não está muito boa. Essa aqui aparenta estar melhor, tá? Essa aqui parece ter uma elevação aqui que não é muito adequada. Mas a gente pode ver essa construção passando por várias bancadas de uma única vez, favorecendo o nosso desenvolvimento, tá? Então isso aqui já é um desenvolvimento bem lá para o final da vida útil da cava, né? Então a gente já pode ver que eles preservaram, eles entenderam que esse layout, nesse caso, era o melhor que eles tinham para a atividade. Se vocês olharem essa parte aqui de baixo, os equipamentos eles vão estar passando por aqui. Aqui eles fazem a curvatura para chegar a essa frente de trabalho aqui de baixo, tá? Então daqui provavelmente, ó, tem outra via chegando aqui, ó, que aí eles vão vir para cá, tá certo? Então aí que foi feito o desenho da cava. Com relação à geometria das estradas, é inviável um grande número de estradas dentro do pit, porque quanto mais estradas eu vou gastar mais dinheiro. Mas como eu já tinha falado para vocês, se eu tiver só uma, também é ruim. Se eu tiver 30, pior ainda. Então a gente tem que pensar que o número mínimo de estradas tem que ser feitos para que a gente reduza os custos de rodagem, execução e manutenção, mas se a gente só tiver uma, como muitas minas têm, isso é um problema. Então é comum eu ter um ou dois sistemas de rampas principais, das quais cada banco é acessado pela lavra, né? Então eu tenho que ter essas vias para que eu consiga acessar, e é recomendável sempre que possível que 2 acessos sejam projetados para alguma mina, de modo a evitar parada de produção quando um acesso é interrompido. Tá faltando um acento aqui. Nesse caso específico, é o que eu falei daquela mina lá de grafite, onde só tinha um acesso para a lavra, e aí algumas vezes a gente ficou na mão por conta de equipamento quebrado ou o acesso ficar interrompido, né? Estradas em pit em geral são construídas em linha única, em única direção de tráfego, ou 2 linhas e 2 direções de tráfego, visando uma baixa densidade de tráfego ou devido a problemas de espaço. Vamos lá. Eu vou exemplificar de novo. Vou pegar isso aqui. Eu estou virando para mim, não sei porquê. Tenho meus 2 bichinhos aqui, né? Uma carregadeira e um pra cá, fora de estrada, tá? O ideal, tô enrolado, né? O ideal é que a gente tenha fluxo e um espaço entre eles. Se eles passarem muito juntos, pode bater, tá? Então vou postar aqui que eu tenha fluxo, espaço entre eles, tá? Quanto mais espaço entre eles eu tiver, melhor. Só que em muitos casos só dá para passar um. Vou passar esse carinha aqui, meu farinha de estrada, tá? Então, quando a gente tem esse problema de espaço, a gente precisa ter áreas
para que um equipamento espere o outro passar. Tá ok? Então, quando a gente tem essa questão, a gente precisa ter áreas eu estou pensando na subterrânea, que eles chamam de refúgio para que as pessoas possam se esconder. Área de escape. Tá? Então, a gente precisa ter áreas de escape para que um equipamento espere o outro, de forma a ficar segura essa transposição de um pelo outro. Tá, o número de linhas que a gente vai estar utilizando, ela vai ser determinada, ou seja, o número de vias que a gente precisa ter, pelo número que a gente vai ter, a velocidade em quilômetros por hora dos nossos equipamentos, a densidade de tráfego de quantos veículos por hora que vão estar passando pelo aquele local e a distância segura entre os caminhões. Tá? Então aí, dependendo de quantos caminhões eu tenha passando por lá e a velocidade que eles podem estar trabalhando, a gente consegue determinar o quanto de vias eu preciso ter. Sempre lembrando que, nesse caso, fala de distâncias seguras entre os caminhões, a gente tem que entender que o equipamento que ele está carregado, ele vai mais devagar do que o equipamento que está vazio. Tá? Então isso aqui também está relacionado à velocidade, a velocidade média entre os caminhões. Tá? A densidade de tráfego vai estar relacionado a quanto de equipamento eu preciso ter para produzir, para despachar a minha produção desejada. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. Então essas minhas relações eu preciso fazer de acordo com o que a gente vai ver lá na frente, que é sobre Gente, eu estou esquecendo as palavras hoje. Nesse momento, se eu estivesse no YouTube, apareceria aquela telinha preta e branca. E realmente eu esqueci o nome da palavra. Vamos comigo. Poxa vida. Eu estou pensando em planejamento, mas não é planejamento a palavra que eu estou procurando. Uma hora ela vai vir. Tá, mas para que a gente possa fazer a determinação de quantos equipamentos vão ser necessários pelo nosso tempo de ciclo, o transporte a ser realizado. Tá bom? Então a gente vai vendo por essa densidade de tráfego quanto de equipamentos a gente precisa para que eu consiga determinar, né, qual é essa densidade de tráfego que eu vou ter, e eu vou precisar entender qual é essa movimentação entre eles. Tá? E eu ainda não consegui lembrar a palavra, mas até terminar essa gravação eu espero que eu lembre. Uma hora vai vir esse insight aí. A distância segura entre os caminhões dependerá do tempo de reação do motorista. A gente vai ver isso na aula seguinte também, que esse tempo de reação tem outras coisas que a gente precisa ver. Na aula seguinte a gente vai falar só sobre construção mesmo de estradas de uma forma mais técnica, com outras informações, mas essa distância segura, ela duas vezes essa velocidade que o primeiro veículo vai ter sobre 3,6 mais a velocidade do veículo 2 sobre o coeficiente da adesão da pista, sempre lembrando que quanto mais essa minha pista ela tiver lisa, né, sem buraco, sem lama e tal, esse é o meu coeficiente de adesão. Isso é bom, quanto menor esse coeficiente de adesão, isso é ruim. Tá? Então a gente precisa saber dessas relações. Mais a inclinação da minha via, expressa em forma de fração. Tá? E a gente tem essas relações do 2 e do 5 sendo reação do nosso motorista, para que ele veja e ele consiga frear e tal. E 5 é essa distância permitida que a gente tem entre eles. Então, por essa fórmula, a gente chega a uma distância ideal entre os nossos equipamentos. Tudo bem? Então, fazendo isso, a gente sabe as distâncias seguras entre eles, a gente vai saber a quantidade de equipamentos que estão trafegando por aquela região e a gente sabe a velocidade média que eles vão estar trabalhando. Tá? Aqui na mina subterrânea também a gente tem essas outras condições, mas transporte em minas subterrâneas a gente vai ver em outra aula. Na próxima, que a gente vai ver agora, é mais ainda sobre construção de estradas a céu aberto. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a próxima aula. Daqui a pouco a gente volta.